Bom dia, irmão, no nome do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, primeiro a Deus, depois agradecer ao pastor Nazareno, a confiança de poder entregar o seu púlpito para que a gente ministre a palavra. Eu quero também pedir a ajuda de vocês. Eu preciso muito de vocês. E preciso da vossa atenção, da vossa oração, do vosso apoio. Eu quero também pedir aos colegas que, se eu disser alguma coisa aqui que seja uma espinha, os irmãos separem, né? E como a carne. Até porque, quando a gente vem para o encontro, a gente não sabe qual vai ser a nossa participação. Eu não sei. Então, eu trouxe uma palavra para reunião interna e trouxe uma para a gente meditar e trouxe uma outra palavra para, se fosse somente dada a oportunidade, para dar um destaque, né? Até porque a gente já amadureceu ao ponto que a gente entende que a liderança está sob o pastor hospedeiro, né? E a gente se põe como um instrumento somente. Então, eu trago somente um versículo, mas antes eu quero confessar aos irmãos que eu fui abençoado por Deus com uma cura divina. Deus me abençoou, me visitou e me curou de amnésia. E junto com a cura da amnésia, está vindo a restauração de sentimentos. Então, devido a gente estar numa guerra e muitas minas, muitos mísseis, muitas granadas explodem, e então nos trazem traumas. Lembrando da história daquele soldado que o Mombrana conta, né? Que perdeu a memória e o levaram lá para sua casa, onde ele antigamente morava. Só que chegando lá, só estava tudo devastado devido à guerra. E então, ele havia
no trauma da batalha, havia perdido a memória. Então, o soltaram ali, os enfermeiros, e ficaram observando. E ele foi andando, andando, diretamente para a rua que ele morava. Estava irreconhecível. E, de repente, ele foi andando e parou na frente de um cercado. Abriu o cercado, entrou, e era ali onde ele morava. Então, ali ele recobrou a memória. E ele baixou e via os escombros, ele baixou, apanhou uma pedra e levantou a pedra e tinha uma florzinha. Então, ele olhou para aquelas pessoas que estavam o acompanhando e disse: ainda há vida neste lugar. Então, por um longo tempo eu passei embriagado. Eu sou o homem do lenço, porque eu choro muito. Meia dúzia de lenço é pouco. E quando, no período de embriaguez, tinha um enfermeiro. Aí foi designado para cuidar de mim. Era o pastor Benedito Filomeno. Eu odiava aquele homem, porque ele nunca concordava comigo. Eu ia lá e dizia: mas, pastor, é assado, é cozido, e coisa. E ele com aquela calma dele, né? Um dia ele olhou para mim e disse: pastor, irmão Silas, se o meu pai chegar embriagado, caindo, na minha casa, ele não deixa de ser meu pai. E eu odiava. Não concordo. E aquela coisa, né? Mas hoje eu entendo o que ele queria dizer. E se uma filiação de carne, sangue, os erros de um pai não anula a paternidade, e no espírito? Será que anula, deixa de ser? Então, eu me lembro do pastor que me ordenou, que Deus revelou a ele que eu era pastor. E me lembro que ele me chamou no escritório e disse para mim: Silas, houve aqui eleição para diácono e, rapaz, tu tens 100% do voto da igreja. Só que eu não te vejo como diácono.
eu te vejo como pastor. Então, está aqui, o voto aqui. E o irmão escolhe. Eu, particularmente, amo o diaconato. Eu amo servir. Eu amo servir. E eu amava aquilo, servir. Mas, segundo o que Deus revelou para ele, então eu aceitei. Então ele ordenou mais 2 homens comigo, que foi o pastor Dário Kizan e o pastor Haroldo Sampaio. Me lembro da primeira vez que ele me levou para Goiânia e quando nós retornamos, ele nunca me cobrou 1 centavo, todas as vezes. Até porque eu não tinha. Mas ele fazia assim. E quando ele abriu o porta-mala do carro dele, aí ele disse: "Sila, tira a tua bagagem." Aí eu tirei uma caixa de margarina. Aí ele olhou. "Isso aí é a tua mala, rapaz?" "Se é." Uma caixa de papelão de margarina. Então, ele me disse: "Silas, aqui está a verdade." Lembro-me de um dia que nós, contando que a amnésia passou, né? E eu estou lembrando, né? E ele sempre foi um homem que levava carrada de obreiro. Sempre foi assim. Ninguém tira isso dele. E ele levou uma carrada lá, levou lá no escritório com o pastor Joaquim para nos apresentar. E eu me lembro que aí estava tendo um problema na igreja, e o pastor Joaquim chegou lá, estava no escritório, sentado na poltrona dele, e disse: "Olha, o irmão fulano veio aqui semana passada falar do Senhor para mim. E eu usei a expressão que ele usava quando a mãe dele pregou uma vez. A mãe do pastor Joaquim pregou, lavou, pegou um lençol branco, lavou e colocou uma pintazinha preta. Vocês conhecem a história, né? E aí ele disse que ele contou essa história para o irmão. E ele disse para esse irmão: "Olha, aqui você me conta os defeitos do pastor, do irmão,
E aqui o Senhor me conta as virtudes dele. Vamos começar pelos defeitos. Aí ele começou. Pá, 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 acabou. Comece a contar agora as virtudes. Pá, 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 pá. E depois, então, o pastor, na sabedoria que Deus lhe deu, pastoral, nos ajudou. E quando nós íamos saindo, eu assisti isso, quando nós íamos saindo, ele disse para o pastor Eliezer da Silva Ribeiro: solta esses homens nas águas. Solte-o nas águas. Dito isto, então agora eu quero ler uma porção da palavra com os irmãos. Que é um versículo somente. E eu gostaria, depois da leitura, que a irmã Raabe, ela já está aí, a Raabe? Irmã Raabe? Tá, não tá? Vai se aproximando. E eu quero ler somente um versículo da palavra de Deus. Antes, vamos uma palavra de oração. Senhor Deus, a minha oração é essa. Estou aqui e não sei o que fazer. Eu dependo de Ti, Pai. E se Tu quiseres, se for a Tua vontade, é claro, Tu podes usar esse pobre e velho esqueleto para a Tua glória. Que Teu nome seja exaltado, pois Teu é o reino, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Então, Apocalipse, capítulo de número 10, e o versículo 7, logo após, a irmã Raabe adora a Deus com hino. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Podeis assentar? Muito obrigado. E não se esqueçam de me ajudar.
Espírito de Deus, muda o meu viver. Eu quero te adorar, eu quero me consagrar, pois sei que a vitória está em minhas orações. Eu quero levantar as minhas mãos para segurar em tuas santas mãos. Recebe-me, Senhor, pois quero ser cativo ao teu olhar. Ó Espírito, Santo Espírito, ajude-me quando eu não consigo orar. Ó Espírito, Santo Espírito, pra ficar de pé preciso me prostrar. Muda o meu viver, Espírito de Deus, muda o meu viver. Eu quero te adorar, eu quero me consagrar, pois sei que a vitória está em minhas orações. Eu quero levantar as minhas mãos para segurar em tuas santas mãos. Recebe-me, Senhor, pois quero ser cativo ao teu olhar. Ó Espírito, Santo Espírito, ajuda-me quando eu não consigo orar. Ó Espírito, Santo Espírito, pra ficar de pé preciso me prostrar. Pra ficar de pé preciso me prostrar. Eu pensava que eu não estaria aqui no encontro. Eu estava doente desde segunda-feira. E eu pedi para minha esposa não comentar com os meninos, para não preocupá-los, né?
Então, segunda, terça, quarta-feira, no culto, Deus me deu um sinal. Deus me deu um sinal. E eu ia ler outra coisa. Quando eu pus meus olhos e vi o irmão Brana dizendo acerca de Caifás. Caifás não o viu porque ele não olhou para baixo. E aquilo trovejou na minha alma. Na minha casa nós temos 3 cultos domésticos distintos. Nós já tentamos nos reunir, eu e a minha esposa, mas não funciona, porque o horário dela é um e o meu é outro. E o meu é de madrugada. E o dela é aquelas 6 da manhã. Então eu faço o meu culto. E ela faz o dela. Depois a gente se reúne para tomar café. E ela sorriu desse dia e a nossa audiência é a irmã Raabe. E ela disse para mim, ela sorriu e ela disse, está parecendo visagem aqui na igreja. Eu digo, mas como? Eu não vejo. E olha que eu passo a madrugada. Ela disse, eu tô vendo um vulto aqui em cima. E aí eu estava até repreendendo, porque eu, assim, querendo já me dar medo. E, na verdade, depois nós fomos saber o que era. Era um espírito mau que queria levar nossa filha. Dias depois se manifestou e ela quase vai a óbito. Por um bom tempo, a pressão dela foi a 0. Mas Deus levantou uma equipe médica lá que lutaram para reanimá-la. Lutaram. E a Ana deu as costas, que não queria ver. E ela disse que quando a equipe médica conseguiu, depois de muitas tentativas, reanimá-la, diz que foi uma festa. Eles ficaram felizes. Foi essa que cantou agora. Então, sexta-feira, aqui, né? Eu saí daqui, do culto de sexta, e eu não consegui dormir. 1 minuto sequer.
E eu fiquei a noite inteira orando e lendo. Orando e lendo. Eu só fui melhorar depois da reunião. E quando Deus tem uma maneira assim para chamar a nossa atenção, né? Uma maneira peculiar, né? E isso aconteceu quando foi umas 5 da manhã, eu lendo a mensagem, ele me deu, eu entendi por que aquilo estava acontecendo. Quando eu li a Escritura, o irmão Brana citando a Escritura, dizendo, e ele foi como uma ovelha muda. Então eu entendi que Deus estava me orientando para mim ficar calado na reunião. O que eu fiz. Teve irmão que pensou que eu estava passando mal, que eu estava desconfortado, não, eu estava em obediência. Como uma ovelha muda. E isso, irmão, é um estágio muito elevado. Você se calar. Principalmente quando você tem razões. É difícil demais. Jesus, naquele estágio muito elevado, ele ficou calado. Eu sempre... o irmão Brana diz que tem certas ocasiões que o diabo, Deus joga areia nos olhos do diabo para cegá-lo. E ali no Calvário foi uma das ocasiões. Porque se ele soubesse que matando Jesus, olha o resultado da morte de Jesus. Olha aí, ó. Quer ver? Fica em pé e dá uma olhada aí, ó. Olha o resultado, olha. Obrigado. Ele pensou que matando Jesus ia acabar o negócio. E ele entrava num, e ele entrava no outro, e ele entrava no outro. E o irmão Brana diz que ele olhava, porque ele conhecia Deus. Ele o conhecia na sua essência. Diz, como pode Deus permitir que façam isso com ele? E um vinha, cuspia. Outro vinha, dava uma tapa. Outro vinha, colocava uma coroa de espinho, batia. Outro vinha, colocava um pano, dava aquele bofetão e dizia, profetiza. Se tu és profeta, quem te bateu? E o diabo disse, não é possível. O que é isso? Numa outra ocasião, porque Satanás gosta de nos ver sofrer. A verdade é essa.
E um dia ele pegou um homem e ele entrou em corpos e ele não queria, ele não ficou satisfeito, ele não ficaria satisfeito de simplesmente alguém vir com uma espada e matá-lo. Disse, não, eu vou fazer ele sofrer, porque eu quero olhar no semblante dele e ver ele sofrendo. Aí ele inspirou uns homens e disse, olha, uma maneira boa de sofrimento é colocá-lo dentro de um tacho de óleo e ferver, botar fogo embaixo. Rapaz, essa ideia é boa. Coloca ele lá. E lá pegaram o João, colocaram ele lá e haja botar lenha, E haja o óleo ferver. E João não aparentava semblante de sofrimento. É bruxo, feiticeiro. Tira. Eu disse, não, mas não quero. A morte assim é rápida, não. Sabe de uma coisa? Joga ele, aí inspirou os homens, vamos jogá-lo na ilha de Patmos. Lá só tem serpente e escorpião. Eu quero olhar na cara dele quando aqueles escorpiões estiverem picando ele, aquelas serpentes, eu quero ver, quando aquele veneno estiver fazendo efeito, eu quero olhar no rosto dele e ver ele sofrendo, gemendo. Jogou lá. Olha que saiu de lá. Apocalipse. Quando João saiu, revelação de Apocalipse. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler um parágrafo aqui. Pastor, estou sem relógio. Me arruma um relógio. O parágrafo de número 65 da mensagem A Era de Tiatira. Tá, obrigado. E eu quero dedicar esse parágrafo a todos vocês. Não só aos obreiros, como a toda a igreja. É a parte B do parágrafo 65 para remir o tempo. A igreja, né, a Igreja Católica Romana, ela nunca tem se arrependido, pelo contrário, obstinadamente ela destruiu a qualquer e a todos que tentaram ajudá-la a se arrepender. Isto é história. Deus, porém, fez levantar não somente os mensageiros para cada era, mas ele levantou alguns ajudadores maravilhosos. Deus não só levantou um mensageiro, como ele levantou alguns ajudadores maravilhosos para estes mensageiros. Vocês foram levantados como ajudadores
desse mensageiro. E vocês são maravilhosos. Ele deu para cada era alguns homens de Deus. A voz do sétimo anjo, mas Deus levantou alguns homens de Deus. E eu posso dizer, mulheres, crianças de Deus. Ele levantou. Ele deu para cada era alguns homens de Deus e eles fizeram tudo o que puderam para trazer a igreja de novo a Deus. Graças a Deus por isso. Às vezes, mensagem Eventos Modernos, parágrafo 78 e o 92 até o 99, mas eu vou ler somente o 78. Essa é a razão por que trato de dizer acerca. Então, as pessoas pensando que nós éramos, que estamos gritando com as mulheres acerca do cabelo curto, e as pessoas me dizendo a respeito de eu dizer essas coisas. E as pessoas dizem, você vai arruinar o seu ministério. Arruinar um ministério que Deus mesmo ordenou? Se você continuar falando essas coisas, você vai arruinar seu ministério. Arruinar um ministério que Deus levantou? Ouvindo aquela mensagem de rádio no encontro sobre Nicolaitas, eu vi uma coisa tão bonita, irmão. Das muitas coisas que a gente ouve, mas uma coisa tão bonita dita pelo pastor Joaquim. Ele disse, como eu posso dividir uma coisa, um plenário, que Deus me usou para levantar? Como eu posso dividir um plenário que Deus me usou para levantar? Que coisa bonita. Que afirmação gloriosa. Então, como eu posso? Você vai arruinar seu ministério falando essas coisas? Arruinar um ministério que Deus levantou? Eu vou dizer algo agora, dentro da segurança que eu tenho. Por isso eu vou dizer, digo eu, não Senhor. E os irmãos não entendam isso que eu vou falar como uma heresia. Mas eu creio que se Deus, digamos que Deus demore mais meio-dia dele, né? Meio-dia dele para vir buscar a sua igreja, ou seja, 500 anos.
digamos que Deus demore mais meio dia dele, ou seja, 500 anos, para vir buscar a sua igreja. E nós vamos, claro, dormir no Senhor. Todos aqui. Mas há 400 anos depois, 450, 500 anos depois, eu creio que o pastor, claro, isso vai continuar. Isso continuaria. Porque Cristo vai continuar. Cristo é a vida eterna. Em outros corpos. Mas digamos que aí esteja um grupinho da noiva eleita reunida com seu pastor. E o pastor, claro, vai orar, buscar de Deus inspiração para poder pregar. E o Espírito Santo viria sobre ele e diria: apanha aquela fita do encontro de Ananindeua de 2024. Eu quero falar com a minha igreja e apanha aquela mensagem do pastor Adalberto, José Adalberto. E o pastor diria para a igreja: nesta madrugada, Deus me pôs de pé e pôs no meu coração para ouvirmos uma mensagem do homem de Deus, que foi pregada no encontro de pastores em Ananindeua em 2024. Aí ele colocaria a fita. E a igreja iria dar glória a Deus, iria dar aleluia, e o Espírito Santo iria curar as pessoas, do mesmo jeito como nós paramos agora e lemos aqui. Porque simplesmente o que nós estamos fazendo hoje é um segmento do que Deus vem fazendo há séculos e séculos e séculos. Ele só tem mudado de corpos, mas o seu espírito permanece o mesmo. Essa é a segurança que nós temos. Nós temos o mesmo espírito que Davi tinha. O mesmo espírito que Abraão tinha. Ungindo o nosso espírito. Por isso pontuamos essas escrituras com um gostoso amém. Então, na mensagem Ide e chamai Jesus, parágrafo de número 100, veja o problema. Parágrafo de número 100. O problema começa aqui, ó. Quando começamos a tentar pensar, sabe? Minha igreja é um pouco melhor que a deles. A minha igreja é melhor que a do pastor Adalberto. A minha igreja é melhor do que a do pastor Elton. A minha igreja é melhor do que a do pastor Edinho. Quando começamos a ter esse tipo de pensamento,
Quando começamos a agir assim, parágrafo 101, e os problemas surgirão. Quando eles esqueceram que ele estava ali. Falavam tanto sobre ele e não perceberam que ele está com eles. Eu gostaria de ter alguma maneira de esclarecer isso de forma definitiva. Veja, eles estavam falando sobre ele, mas esqueceram que ele estava deitado no mesmo barco em que eles estavam. No mesmo companheirismo. Ele nunca deixou de estar lá. Mas às vezes, quando a gente começa a pensar que somos melhores, que coisa tremenda foi isso. Que o irmão, o Espírito Santo usando o irmão, falando do anivelamento. O Espírito Santo anivelando. Parágrafo de número 107. Quando eles começaram a pensar desse jeito, de repente algo aconteceu. Surgiram problemas. E as velas baixaram. E o vento as soprou para longe. E os remos começaram a falhar, a estalar e quebrar, enquanto aqueles pescadores de costas musculosas se lançaram sobre eles, sabendo enfrentar aquelas ondas. Tem certas coisas, tem certas ondas que nós sabemos enfrentar. Nós já temos músculo suficiente, né? No lar, na igreja, no trabalho. Mas, irmão, chega uma hora que essas ondas vêm ungidas com demônios. Que foi esse caso aqui, né? Então, os músculos não resolveriam. A força bruta não resolveria. A experiência não resolveria. Veja, tudo começa com um pensamento. Aí vem os problemas, começam a surgirem. Aí o vento começa a soprar forte. Os remos começam a falhar, a estalar e quebrar, enquanto aqueles pescadores de costa musculosa se lançaram sobre ele, sabendo enfrentar aquelas ondas. Eles sabiam enfrentar. E de repente o barco se encheu de água. Mas não é estranho que os homens, que apenas algumas horas atrás, amém, o viram fazer tais coisas e se esqueceram de tudo? Só para lembrar, a tripulação desse barco, os discípulos. E eles estavam dando testemunho de tudo aquilo que eles viram Jesus fazer. Meu Deus, nos ajude a entender essas coisas. Mensagem respeito, parágrafo 177 e o 178.
De modo que nos encontramos que uma vez havia um romano, e ele era um grande homem. E ele amava os judeus. E ele tinha um servo que estava enfermo. Ele mesmo, ele não se sentia digno de ir pedir a Jesus. Está vendo? Você sempre deseja se sentir bem, bem menor do que você é. Nunca seja grande aos seus próprios olhos, está vendo? Agora, e se você é grande, deixe alguma outra pessoa dizer isso a seu respeito. Deixe alguém dizer por você. Porém, agora, quando você está, esta mulher, aí ele disse, Senhor, eu não sou digno que tu venha à minha casa. Eu tenho um problema lá. Eu estou com dificuldade. Eu estou com uma pessoa que eu amo. Aí Jesus disse, eu vou lá na tua casa. Ou, não faça isso. Eu não sou digno. Olha, mas eu sou um soldado. E eu tenho homens a meu serviço, a meu comando. E se eu digo para eles, olha, vai ali, eles vão. Se eu digo a eles, vá, faça aquilo, eles fazem. Então, Senhor, diz uma palavra. Veja o que é respeito, né? Veja o que o respeito atrai. Oh Deus, ajude-nos. No quarto selo, parágrafo de número 39, quarto selo, parágrafo de 39. Então, ninguém podia abrir o livro. Ninguém podia. Nem olhar para o livro. Ninguém no céu. Ninguém na terra. Não havia ninguém digno para abrir, para olhar o livro. Agora veja. Ninguém o entendia. Lá no céu, ninguém o entendia. O livro. Ele era um livro de redenção. Agora me diga uma coisa. Você crê que o seu nome está nesse livro? De coração, você crê? Então você é parte desse livro. Você é parte desse livro. E esse livro está na mão de Deus. E o Redentor, o mediador, o mediador está tão ocupado e ele tá mergulhado nisso,
como dizem, ele entrou com tudo nisso, que ninguém o vê, ninguém nota. Irmão, é complicado, não dá para entender a redenção. Não tem como entender a redenção. Eu olho para mim. Eu olho para mim. Algo na minha alma pulsa dizendo: tu és um eleito, um predestinado. Mas eu olho para mim e digo: não tem condição. Eu não tenho condições de ser redimido. Não dá para entender como é que Deus me amou de uma tal maneira que passou por cima de todos os meus defeitos, de todas as minhas falhas. Não dá para entender esse livro. E sabe o que foi que Jesus disse? Que você está na sua mão. Você está na mão de Deus. O livro está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Você é parte desse livro. Não dá para entender. Não tem como entender. Eu não tenho condição de estar aqui ministrando uma santa palavra. Então eles olham, ninguém entendia o livro da redenção, ninguém entende. Que amor. Que amor tem sido esse de Deus por nós. As pessoas ficam confundidas. Deixa eu pular aqui. Agora, evento moderno. (178). Todos aqueles israelitas, depois que tinham visto Moisés realizar aquilo, e os trouxe diretamente ao grande concílio. A gente só fala do concílio ecumênico, né? A gente não fala desse concílio. O que foi que te trouxe aqui? Então Moisés levou Israel ao grande concílio com Deus. E a palavra concílio, ela provém do latim. Concílio, que significa ajuntamento, ligação, união, conselho. Eu vi. Com esses olhos eu vi, irmãos. Homem de cabelo branco pegando conselho neste encontro, neste concílio.
perguntando: o que eu devo fazer? Eu estou com uma dificuldade, o que eu devo fazer? Eu sou testemunho ocular. Tem várias testemunhas oculares aqui, que viram homens dando conselho de Deus para outros homens. E os homens aceitando o conselho de Deus. Porque Deus dá o conselho, mas você precisa aceitar o conselho. Então Moisés levou Israel ao grande concílio. Nós entendemos, irmãos, nós entendemos isso aqui. Eu entendo o quarto selo, 296, a 299. Aí isso fala do livro da redenção que ninguém entende. Se lá no céu não entende, como é que aqui na terra a gente vai querer entender? Ah, meu Deus. Agora, Esaú era um homem religioso. Ele não alegou ser um incrédulo. Ele cria no mesmo Deus que Jacó cria, o mesmo Deus que seu pai cria, mas ele era apenas um charlatão. Oh, me desculpe a expressão. Ele simplesmente não era bom. Ele era, agora, quanto à moral, ele realmente era um homem de melhor moral do que Jacó. Ora, eu me lembrei do irmão Mário, falando de um filho dele, disse: o fulano é moralista. É moralista. Como é que vai entender a redenção? Então, ele era um homem de melhor moral do que era Jacó. Mas veja você, ele não pensou. Oh, o que aquela primogenitura tem a ver com isso? Ele vendeu a primogenitura a Jacó, vê? Mas Jacó, ele não tinha grandes coisas como tinha Esaú. Ele não tinha a herança que o outro tinha. Mas havia ali uma coisa que Jacó queria. Era aquela primogenitura. Ele não se importava com o que tinha que fazer para obtê-la. Ele ia obtê-la. E Deus teve respeito para com ele. Me explica isso aí. Explique essas coisas. Veja bem. Parágrafo 220. Eventos esclarecidos. E um cristão genuíno que nasce do Espírito Santo e é cheio do poder de Deus e da palavra, porque há cristão, eu não duvido disso, que sejam cheios do poder de Deus, mas não são cheios da palavra.
E há outros que são cristãos, que são cheios da palavra, mas não são cheios do poder de Deus. E o cristão nascido de novo, ele é cheio da palavra e do poder de Deus. Veja bem isso aqui. Nós vamos chegar num ponto muito interessante. (220) É cheio do poder de Deus e da palavra. Ele sabe quem é seu pai e quem é sua mãe. Ele não sofre de amnésia. Ele sabe quem é seu pai. Bom, tudo bem. O papai eu sei. Agora, e a mãe? E a igreja? Você sabe qual é sua mãe? O macho cobrindo a fêmea para gerar um filho. O cristão nascido de novo, cheio do poder de Deus e da palavra, ele sabe quem é seu pai e ele sabe quem é sua mãe. Quem foi seu avô? Quem foi sua avó? Ele sabe tudo acerca disto. E outra coisa, pode-se lhe ensinar alguma coisa. Porque tem uns que não podem, eles não têm condição. O Mombrana diz, por mais que o pastor se esforce, ele não tem condição. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Então, aí foi que eu pus aqui. O pastor Benedito dizendo para mim. Se o meu pai chegar porre na minha casa, lá em casa, ele não deixa de ser meu pai porque ele chegou porre. Eu sei quem é meu pai. E eu sei quem é minha mãe. Parágrafo de número 100, evento moderno. Número 100 agora. Note, constatamos hoje que há muitas pessoas que simplesmente não podem crer nisto. Não podem. Até mesmo pessoas cheias do Espírito. Aí o profeta de Deus diz assim, vou lhes dizer uma coisa que vai deixá-los sem fôlego. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar. De modo nenhum. Não sobre isso. Não tem nada a ver com sua alma. Esse é o batismo. Veja, aqui está a alma interior, aqui dentro. Aqui é que tem divide Deus. Mas, então no exterior você tem 5 sentidos. 5 entradas para fazer contato com o seu lar terrestre. O interior, você tem um espírito. E aí dentro, você tem 5 saídas. Consciência, amor e assim por diante. 5 saídas para esse espírito. Lembre-se,
Nesse Espírito, você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda está perdido. Já pensou isso, irmão? Uma consciência batizada com o genuíno Espírito Santo. Um arrazoamento batizado com o genuíno Espírito Santo. Um afeto batizado com o genuíno Espírito Santo. Uma memória batizada com o genuíno Espírito Santo. Uma imaginação batizada com o genuíno Espírito Santo. E ainda não é isso. E ainda não é isso. Ainda assim, você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim está perdido. É a alma que vive. É a alma que foi ordenada por Deus. É lá na alma que você vai decidir se você aceita. É a alma que vai dizer, eu creio, eu aceito essa mensagem. Que coisa tremenda acabamos de ouvir sobre a verdade, né? O Espírito de verdade. E o canal do Espírito de verdade para nos guiar é nos corrigindo. Mas a gente gosta de corrigir. A gente não gosta de ser corrigido. Vamos ser francos, né? Vamos ser verdadeiros. Tenho 15 minutos, pastor. Então, precisamos do batismo do Espírito Santo, não só em nosso espírito, no afeto, no raciocínio, na memória, no arrazoamento, na imaginação, mas precisamos do batismo do Espírito Santo em nossa alma, para dizer amém, porque é correto. Eu aceito o que é correto, mas eu rejeito o que é errado. Uma coisa que muito me chamou a atenção nessa mensagem foi a data da pregação. Foi uma das últimas mensagens que o Mombrana pregou. Foi em dezembro, né? De 1965. E nessa mensagem, eu não poderia passar por alto isso aqui. No parágrafo 65, ele diz, quando eu retornar para a minha igreja, eu vou pregar o rastro da serpente. Parágrafo 262. A Bíblia está repleta destas pepitas. Nós não podemos tomá-las todas numa noite. Mas é exatamente apropriado encaixar isto agora. É apropriado encaixar isso aqui agora. Amanhã pode nunca amanhecer.
podemos ter partido antes de amanhã. Eu posso estar pregando para uma pessoa que estará morta antes da manhã. Eu posso ter partido antes da manhã. Irmão, irmã, isso não é um mito. Isso são fatos reais. Não sabemos a que hora iremos. E você não terá nenhuma oportunidade, depois daquele último suspiro, deixar o seu corpo. Posso fazer uma pergunta para os meus irmãos que me prometeram me ajudar? Você conhece alguém que tenha medo da segunda morte? Você conhece alguém que tenha medo da segunda morte? Agora, se eu perguntar, você conhece alguém que tem medo de morrer? Eu mesmo, eu me pelo de medo de hospital. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da dor. Porque homem não foi criado para dor. As mulheres é que... Homem não, homem é frouxo. Eles são tufados, tá, sou machão, não sei o quê. Olha, deixa eu virar que eu não vou olhar. Tem homem que tem medo de injeção. Não, tem medo de agulha. Dá logo cara branca. E as mulheres, coitadas, e corto elas, e fazem isso, e fazem aquilo. Ganhei um joinha. As irmãs gostam disso. Mas você conhece? Olha, sabe por que a pessoa que morre, eles não têm medo da segunda morte? Porque eles morrem e continuam sorrindo, continuam brincando, continuam indo para a praia, continuam se divertindo, continuam comprando carro, continuam vendendo casa, continuam construindo. Quem tem medo de segunda morte? Continuo passando em concurso, continuo prosperando, mas estão separados de Deus. É difícil você encontrar alguém que tenha medo da segunda morte. R$ 299. Esta pode ser nossa última reunião. Pode ser que nós nunca, se eu estivesse de volta aqui um ano, se eu viver, ele disse. Haveria muitos que estão aqui agora que não estariam aqui então. Quem garante que vai estar no próximo encontro em Colares daqui a um ano? R$ 299. É evento moderno. Haveria muitos que estão aqui agora que não estarão aqui então.
e eu terei de encontrá-lo no tribunal do juízo e responder por tudo que disse esta noite. Agora, para concluir, eu não poderia deixar passar isso aqui. Parágrafo 282 a 284 e o 289. Perdão, 287. Agora, eles estavam informados de todos os últimos acontecimentos da crucificação, da história da sepultura e no túmulo das mulheres que o tinham visto. E de outra coisa que disse que o tinha visto. Estavam por dentro de tudo. Estavam sabendo das coisas. E assim por diante. Ele disse, eles o informaram acerca disso. E ele continua com a palavra, era ele andando com os dois no caminho de Emaús. E ele continua com a palavra acerca, citando a si mesmo através da palavra. Agora vejam em Zacarias 11, versículo 12, ele citando. Porque ele foi vendido por 30 moedas de prata. Não era para o Messias ser vendido por 30 moedas de prata? Aquele estranho, entre aspas, perguntando para aqueles dois discípulos. Salmo 41, versículo 9. Ele foi traído por seus amigos. Está vendo? Zacarias 13, 7. Ele foi abandonado por seus discípulos. Salmo 35, versículo 11. Ele foi acusado por falsas testemunhas. Isaías 35, 7. Ele devia ter olhado, rapaz, isso é versado isso aí, né? Esse estranho que está andando com a gente é versado. Isaías 35, 7. Mudo perante os seus acusadores, nunca abriu a sua boca. Isaías 50, versículo 6. Ele foi açoitado. Salmo 22, versículo 22. E ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam, traspassaram as mãos e os pés. Veja as profecias das quais ele poderia falar. Isaías 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, uma virgem conceberá, e assim por diante. Salmo 22, 18. Eles repartiram suas vestes entre si. Isaías 7, 14. Uma virgem conceberá. Salmo 22, 7 e 8. Fizeram dele escarnecido por seus inimigos, aqueles que se supunha fossem seus inimigos a igreja. Isaías 53, versículo 12, morreu com os malfeitores. E haja ele citar a escritura. Isaías 53, versículo 9, e ele foi moído e sepultado com o rico. Salmo 16, versículo 10, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Davi disse: não permitirei que meu santo veja corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno. Ele ressuscitou dentre os mortos. Malaquias 3, João Batista, seu precursor.
todos os tipos aos quais ele podia ter ido, até mesmo Isaque, sendo um tipo dele sobre o monte, sobre a montanha, aonde seu pai Abraão levou, em Gênesis 22. Agora, isso é um ponto importante. Foi agora que eles começaram a ver, aí eles começaram a ver que tinham cumprido essas escrituras que foram prometidos daquele dia. Foi então, depois que já era tarde, que eles começaram a ver. Oh, bem, espere um minuto. Por favor, espere um minuto. Sabe de uma coisa? Eles souberam então que seu amigo Jesus crucificado era aquele profeta. Só então que eles souberam. Veja, eles não tinham sido informados das Escrituras. Aí vão dizer, mas olha, não é mista que Elias venha primeiro? Ele já veio. Fizeram tudo com ele. O que é que estão fazendo com a mensagem hoje? Fizeram de tudo o que quiseram com ele. Irmão Daniel, por favor. Então eles começaram a entender que seu amigo, o homem com quem comeram, o homem com quem conversaram, o homem com quem se associaram, o homem com quem pescaram, o homem com quem deitaram nas florestas, que isso cumpriu toda a palavra da hora prometida. Ali estava, eles tinham caminhado 6 milhas, 9 quilômetros e 600 metros com ele. Pareceu um tempo muito curto, eu suponho. E tinham ouvido um sermão de 6 horas sobre profecia vindicada. Um pouco mais extenso do que tivemos hoje à noite. Estava ficando um pouco tarde, no tempo do entardecer. As luzes do entardecer tinham chegado. Curve a cabeça, por favor. Feche seus olhos. Não despreze a visita desse amigo. Nesse encontro, você comeu com ele. Você se deitou perto dele. Você sorriu com ele. Você abraçou ele. Você brincou com ele. Você o ouviu falar. Você o ouviu cantar. Se você precisar de um amigo,
Chame Jesus de uma rocha firmada, um abrigo. Chame Jesus do alívio do peso da cruz. Chame Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, quem que você chama? chame Jesus. Se a lágrima teima enrolar, Quem que você chama? chame Jesus. Se seus olhos perderam o alvo, Quem você chama? chame Jesus. O que é que vai acontecer? Ele atende. Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atende. Ele atende. Se você como eu precisar, não demore, se apresse a clamar, Ele atende. Se o vento açoitar o seu barco, chame Jesus. Se o ombro amigo lhe falta, chame Jesus. Se não pode sozinho seguir, chame Jesus. Ele atende. Ele atende. Se você como eu precisar e do fundo da alma clamar, Ele atende. Ele atende. Ele atende. Se você como eu precisar, não demore, se apresse a clamar, Ele atende. Ele atende. Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atende. Ele atende. Todas as vezes que eu precisei
e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. Graças a Deus. Ao longo de todos esses anos, uns com 20, outros com 30, 40, 50, 60, 70 e até mais. Ele sempre atendeu. Todas as vezes ele atendeu. Nós precisamos de um amigo na sexta. Ele atendeu. Quando chamamos por ele no sábado, ele atendeu. Eu me lembro de um pedido que nós fizemos a ele. E está ali, irmão Manuel. Olha, irmão Manuel. Fica de pé, irmão Manuel. Ficou impossibilitado de vir para a igreja sexta e sábado, mas vocês oraram e ele atendeu. Amém, graças a Deus. Depois, o pastor estava falando de gole, agora abriu as torneiras, tudo, nós estamos saciados. Olha, em nome do plenário aqui, que ficou reunido ontem, desde sexta-feira, nós queremos fazer os nossos agradecimentos, que foi falado de ombro amigo, de ajudadores. Então, nós estamos nessa atmosfera. Queremos agradecer ao Senhor Jesus Cristo, na pessoa do pastor José Nazareno. É assim que se faz. Deus está manifestado em carne. Então, quando o pastor pregou aqui sobre Cristo, entregou um pequeno corpo, né? Porque o corpo de Cristo era pequeno. Mas na ressurreição, quando ele levantou, foi um corpo maior. E no Pentecoste foi só ampliando. Hoje nós podemos ver o corpo de Cristo no tamanho que está aqui. Então, pastor José Nazareno, em nome do plenário, coube a mim fazer esse agradecimento pela hospitalidade, pela alimentação, pelo alimento ali na cozinha, pelos esforços das irmãs, dos irmãos, dos que carregaram essa alimentação para dentro deste local, pela oferta que o Senhor recebeu e nos ofertou de hospedagem. E nós estamos agradecidos. Amém? Podemos dizer assim, estamos agradecidos. Nós viemos para ser abençoados e nós vamos voltando abençoados.
Pastor Silas falou uma coisa aqui muito tremenda sobre o encontro, a reunião plenária nossa. Cada um foi surpreendido pelo que Deus fez ali. Ninguém esperava. Deus, ele gosta de trazer surpresa para nós. Foi uma reunião plenária do nível mais alto que eu já vi. Do nível mais alto. Então, o nosso agradecimento também pelo que Deus fez ali, através da pessoa do anfitrião, pastor. E o que dizer depois de tudo isto? Porque quando Cristo revelou-se para os 2 discípulos, eles ficaram perplexos. Então, quando Cristo se revelou para nós nessa ocasião aqui, deixou todos nós perplexos também. Porque Jesus Cristo, ele está aqui. Pastor Nazareno, nós agradecemos por enquanto, né? Se houver mais coisas como essas, e tocar em vossos corações a nos convidar, nós queremos dar um ombro amigo. Vir e beber da mesma água, se juntar, não para ser um que veio de fora, mas para aparecer aqui como um que é daqui. Porque esse povo daqui não é o povo do céu. Então, nós somos o mesmo povo. Então, nessa semana, nós vimos o boi pastando com o cordeiro. Nós provamos um pouco do milênio já aqui. Porque Deus operou de tal maneira em nosso meio essa semana, que nós vamos voltar daqui levando esse testemunho sólido, puro. E podemos dizer, eu falo aqui, representando ali os obreiros do sul do Pará, que toda a nossa força e a nossa oração e o nosso desejo é que o norte do estado do Pará mantenha o seu encontro equilibrado, alinhado, porque falaram da linha, a linha é a mensagem e a liderança é o Espírito Santo. Vocês aqui, pastores, unam-se, façam como disse a letra do hino, dê o ombro amigo um para o outro. Unam-se cada vez mais. Eu estava pensando aqui em um quadro, se eu estiver sozinho numa zona de perigo e eu me encontrar com um amigo, com um inimigo, eu sou facilmente abatido. Mas se eu estiver numa zona de perigo e eu estiver acompanhado com 2 ou 3 ou 4 e surgir um inimigo, ele olha para nós e ele retrocede. Porque nós formamos uma equipe de proteção um para o outro. Nesse ministério, se nós trabalhássemos protegendo um ao outro, como nós temos trabalhado até aqui, vamos continuar trabalhando, o inimigo nunca terá força para arrebatar um do nosso meio. Trabalhar como o pastor Davi. Davi lutava para proteger seu rebanho. Se você luta para proteger um pastor, você está lutando para proteger um rebanho, porque aquele pastor representa um rebanho. Mesmo que seja um rebanho pequeno. É como uma família, se você dá apoio a uma família, você está protegendo os filhos. Se você aconselha o pai e a mãe, é um benefício para filhos e netos ali. Então, pensemos assim, quando você olha para um pastor, não menospreze, porque lá fora ele já é menosprezado. Aqui ele precisa ser cuidado, dado o ombro amigo, ajudado, porque ele é um homem de valor, disse o profeta. Ele está lutando contra o inimigo por um rebanho em algum lugar. Então, vamos fazer assim, vamos continuar, né, fazendo assim, porque fazendo assim nós já estamos. Não vamos deixar essas coisas morrer entre nós, não. Vamos manter essa tocha viva, acesa. Quando o senhor lembrar de mim, diga assim, em algum lugar nesse estado tem um irmão chamado Bebeto, que é meu nome popular daqui, que está orando por mim. E quando nós de lá lembrarmos de vocês, nós vamos ir lá naquele Ananindeua, por ali, em torno de Belém, há um grupo de irmãos orando por nós. E quando nós se juntarmos, nós teremos momentos maravilhosos como tivemos essa semana.
Vamos pensar assim, nós somos um povo, nós somos uma igreja chamada eleita, que habitarão na eternidade. Obrigado pela hospedagem mais uma vez, pela alimentação, que daqui a pouco vai ter mais, né? Parece que eu senti até um cheiro vindo de lá para cá. E esse povo aí, ó, está com fome, mas não parece estar com fome, porque foi saciado o interior de cada um. Irmãos, em nome de Jesus, vamos levantar nossas mãos e vamos dizer assim: Deus abençoe o pastor Nazareno, sua igreja. Deus abençoe esse encontro aqui do norte para que cada vez mais ele se una e cresça e se torne uma árvore do tronco bem forte e grosso, aonde possamos vir de outros lugares e nos abrigar à sombra desta grande árvore aqui no norte. Acima de tudo, amem um ao outro, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe bastante. Graças a Deus. Deus abençoe. Pastor Jorge vai fazer o seu convite de forma pessoal. Eu não quero ficar velho 2 vezes. Deus abençoe. A emoção é muito grande, né? Mas a unção domina. Eu quero dizer a vocês, Bebeco é? Ele ligou para mim, aqui é o pastor Adalberto. Eu fiquei, não sabia nem quem era. Adalberto? Eu conheço o Bebeto. Esse Adalberto tem cada coisa, né? Mas ele falou em meia dúzia. É isso que eu quero lembrar a vocês. Ele falou em meia dúzia. E os tempos difíceis que nós estamos vivendo, por isso estamos pregando, é exatamente isso. O pastor... aqui ele. Eu vou te chamar de meu filho sempre, não sei como é que tu vai entender. Ele trouxe a meia dúzia dele aqui. E ele disse assim, essa meia dúzia é só a minha família mesmo. Mas tem uma ovelha lá. É o pastor de uma ovelha. Vocês não vão se surpreender quando chegarem lá no Tauá e encontrarem meia dúzia. E essa meia dúzia vai fazer o encontro. Tauá e região, convido a vocês para estarmos com as torneiras abertas. Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor Jesus? Vamos ficar de pé? Você está feliz? Está satisfeito? Graças a Deus. Eu penso que no coração de uma pessoa nascida de novo, não falta gratidão, né? Acredito que a gente compreende que o erro, ele é humano. Devo confessar que, mais uma vez, eu devo ter praticado alguma coisa, falado alguma coisa, mas nada foi intencional, a gente nunca tem a intenção de machucar ninguém, de ferir ninguém. Acredito que os erros foi meu, tudo aquilo que saiu de errado foi meu, tudo aquilo que saiu de errado foi dos homens que estão me acompanhando, mas tudo que saiu certo foi Jesus. Bom, vamos agradecer. Faça a sua própria oração. Faça a sua própria oração agradecendo a Deus. Glórias a Jesus. Sua própria oração. Você agradecendo pessoalmente. Poxa, como é bom. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O irmão Brana pediu para uma audiência agradecer a Deus. E uma criança com 2 anos de idade levantou as mãos
e agradeceu a Deus. O profeta de Deus diz assim: ela nem sabe, talvez alguém diga que ela nem sabe o que está falando ou o que está fazendo com mãos levantadas, mas Deus sabe. Graças a Deus. Eu não tenho palavras para expressar a gratidão do meu coração. Agradecer os pastores, agradecer os pregadores, agradecer as irmãs, agradecer os irmãos. Não tem palavras. Tudo o que eu posso dizer é muito obrigado e que Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Eu só queria levantar de mãos em favor do irmão Josias, que está doente. Você gostaria de levantar a mão e dizer que o Senhor o abençoe? Amém. O altar está aberto, se você quiser fazer a sua dedicação aqui no altar. E também o culto está encerrado. Por enquanto, é com ponto em seguida.